Fala, meus nobres, beleza? De Souza aqui. E me mandaram esse vídeo para eu reagir. Que é dessa senhorita aqui, Gabritoff. O título do vídeo, se você Red Pill, responda esse vídeo. Então vamos fazer isso hoje aqui da forma mais sucinta possível. Eu vou colocar o vídeo aqui em 2 vezes. Não porque eu não quero escutar o que ela tem para ouvir, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. O vídeo dela já é 10 minutos, se eu for comentar por cima vai ficar mais longo ainda. Então vamos lá. Deixa eu só caçar aqui. Velocidade. Vamos ver se vai ficar bom em 2 vezes. Vamos lá. Se você é Red Pill, se você simpatiza com as ideias da Red Pill, se você em algum momento tem algum espectro. Vai ficar não. 2 vezes não vai ficar bom. Vou colocar 1,5 vez, vamos ver. Se você é Red Pill, se você simpatiza com as ideias da Red Pill, se você em algum momento tem algum espectro da Red Pill ou das suas ideias associadas, eu vou pedir pra você doar 10 minutos do seu dia pra conscientizar uma fêmea. Vai ser menos. Não, peraí. Aí é sacanagem, né, cara? Risinho de deboche é, como diz o professor Olavo, né? Risinho de deboche é argumento de... Deixa nos comentários aí. 10 minutos. E se ela for uma fêmea? Não, aquele detalhe ela colocou aqui, né? Regras de diálogos de adulto. Adulto faz deboche do outro quando tá falando? Acho que não, né? Bom, se bem que tem uns adultos por aí, né, mano? Nos dias de hoje, umas influenciadoras aí, pelo amor de Deus. Temos que grita feito louca, né? Se você é Red Pill, se você simpatiza com as ideias da Red Pill, se você em algum momento tem algum espectro da Red Pill ou das suas ideias associadas, eu vou pedir pra você doar 10 minutos do seu dia pra conscientizar uma fêmea. E se ela for uma fêmea que vale a pena ser conscientizada, isso seria uma resposta bem engraçada e digna, ok? Pense em rapazes que clicaram nesse vídeo, que vão ler os comentários e que talvez vocês possam dar uma luz pra eles sobre do que se trata esse movimento. Eu acho que a maioria da galera que vai acessar esse vídeo dela aí vai ser pra hatear ela, vai ser um ou outro concordando com ela, porque homem feminista é... Enfim, eu não assisti o vídeo ainda, então vamos ver. Às vezes ela fala alguma coisa que preste ali, né? Nem tudo tá perdido. Esse não é um vídeo de ataque. Eu já vou começar dizendo isso, porque eu acho que no último vídeo, que é a razão pra eu estar fazendo esse vídeo, algumas pessoas não entenderam que eu não estava atacando elas. Inclusive eu coloquei até uma luz vermelha pra fazer referência, gente. Olha que capricho. Algumas respostas que eu já vou deixar no começo do vídeo também, pra ninguém flodar os comentários. Não, eu não estou criando esse canal só pra gerar engajamento. Não, eu não expondo o meu passado, ele tá bem claro. Oxe, ela quer que os outros comentem embaixo, mas não quer que floda. Flodar é relativo. Nessa minha jornada de exposição na internet. Não, eu não estou pedindo respeito. Se vocês acharem um vídeo que eu estou pedindo Então a gente pode te ofender? respeito, vocês podem me marcar aqui embaixo. Eu não pedi respeito, honra, eu não pedi pra ninguém casar comigo. Eu só disse uma frase e tudo isso aconteceu. A última coisa, a gente... Qual frase foi que ela disse? Ela colocou ali no canto superior esquerdo. Vamos ver qual foi a frase. Deixa eu tentar achar o momento que tá a frase. Isso é difícil. Se vocês acharem um vídeo que eu estou pedindo respeito, vocês podem me marcar aqui embaixo. Eu não pedi respeito, honra, eu não pedi pra ninguém casar comigo. Eu só disse uma frase e tudo isso... A frase em questão, Red Pill despreza as mulheres. Não, o Red Pill não despreza as mulheres. A Red Pill é o seguinte, velho, é só uma reação ao comportamento inadequado das mulheres. Apenas isso. É só você ver, como você falou, você abre o coração e veja os vídeos dos produtores que você vai perceber que não é ataque diretamente à mulher, sim ao comportamento inadequado delas. Isso aconteceu. A última coisa, a gente pode fazer um pacto de adultos, da gente evitar argumentos de homem, porque eles são muito chatos, cara. Mas foi ela que fez riso de deboche ali no começo, cara. A entender. Vocês virem aqui e falar, é claro que ela tá falando isso, ela é uma puta. É um argumento fraco, cara. E tudo bem, é uma tentativa de me ofender, é um posicionamento bem, digamos, decisivo sobre quem eu sou e como a pessoa vê a minha ideia. Mas relaxa, abaixa a guarda. Eu não tô te atacando, você vai entender. Embora eu não me vitimize sobre ser atacada, porque se eu me vitimizasse, eu não estaria fazendo outro vídeo cutucando a mesma ferida. Tudo bem, galera, eu sei que tem gente ferida e eu vou bancar isso pra que vocês possam se expressar, tá bom? Muita gente falou que o meu último vídeo foi raso, e ele foi raso porque eu não tava preparada pra essa enxurrada de respostas longuíssimas. É aí que tá, quando você não estuda minimamente sobre algo que você quer debater ou falar sobre, gera esse tipo de distorção, né? De todos os lados tem, né? Eu posso chegar no próprio meio da masculinista e falar alguma coisa, os caras vão discordar ali, mas com esquerdista, feminista, não sei se você é feminista, é diferente, eles querem te criminalizar. Essa é a diferença basilar. Estruturadas que vocês nos trouxeram. Mas, em minha defesa, aquele vídeo não era um panfleto ideológico a favor ou contra a Red Pill. Eu só citei esse termo e eu acho que isso bagunçou tanto o resto do... Não, você citou porque tá dando engajamento, né? Furou a bolha e tá dando engajamento. Tanto que você pediu aqui pra responder, eu tô respondendo contra o vídeo. teor do vídeo que muita gente se prendeu naquilo, então, enfim. A minha primeira pergunta sobre isso é uma resposta pós-feminista? Sim, é uma resposta pós-feminista, por quê? Por causa do exagero.
né, do feminismo. O feminismo eles conseguiram conseguiram cooptar todo esse gado, tanto masculino quanto feminino, para criar leis que, né, que não que defende mulher, mas privilegia a mulher, né? Porque se eu posso apontar o dedo para sua cara e falar que você cometeu um crime contra eu de cunho sexual, isso é um privilégio, né? Você poder, tipo, mulher mais ou menos assim nos dias de hoje, elas têm aquilo mesmo que o policial tem, fé pública, né? Elas são munidas de fé pública. Elas podem simplesmente gritar que você as abusou e você vai ter que provar que não. E se elas estiverem mentindo, não pega nada pra elas. E antes de você falar que eu tô mentindo, eu já consultei um monte de advogado antes de tá falando isso que eu tô falando. Ou as bases da Red Pill existem até no período pré-feminista. E eu vou conectar em vários momentos desse vídeo o feminismo e a Red Pill, e me desculpe. Vai ser difícil, hein? Porque o Red Pill é só uma praxeologia aí. O feminismo, sim, ele é um movimento, porque ele tem hierarquia, tem as feministas que estão no meio da política, elas conseguem de alguma forma cooptar um monte de gado ali que às vezes se dizem até direitista para fazer leis para privilegiar elas. Vídeo tal de Magno Malta aí que diz que é direitista e tá criando lei para acabar com a alienação parental, né? A única ferramenta que o cara tem para se defender contra a mulher que, né, que não deixa ele ver o filho dele é a alienação parental, o cara tá querendo revogar. E se você for ver, o argumento é pífio. Desculpem, se isso for muito leigo, eu vou dar uma de monarque, de igão aqui, e dizer que é a vida de uma pessoa que tá tentando entender o processo. Se eu já soubesse tudo, eu não estaria perguntando pra vocês. Então, qual a ligação que a Red Não. Você tá perguntando porque você quer engajamento. Pill tem com o feminismo, ou não tem ligação nenhuma? E a segunda... O único elo que os dois têm é que o Red Pill é a terceira lei de Newton, né? É a reação ao comportamento exagerado, né? Do outro lado. A pergunta que vem é: vocês experimentam uma fragmentação sobre o que é a Red Pill, assim como o feminismo moderno experimenta uma fragmentação sobre o que é o feminismo de fato? Vocês já tentaram ver uma Tem, na verdade, não é fragmentação da Red Pill, é o meio masculinista, né? No meio masculinista tem vários nichos, né? Tem o MGTOW, tem o Red Pill, tem o Purple Pill, tem, enfim, tem das trocentas pílulas aí, pílulas e nomenclaturas, né? fan e uma liberal conversando? Porque é bizarro. Eu li alguns comentários bem esclarecedores. Tem, na verdade, tem esse embate de ideias entre vamos supor que, né, desse lado tá o MGTOW e desse lado tá o Red Pill, um exemplo. Tem, tipo, tem essa diferenciação. Não que seja que o MGTOW seja mais extremista, ele é mais para esse lado do que esse. E o que acontece? Ele simplesmente não acredita mais no relacionamento de homem com mulher por causa das leis, né? E pra mim tá tudo certo. O cara tem um ponto, né? Porque realmente as leis exigem. Perdão, as leis existem. E se elas for postas, meu amigo, nos dias de hoje está lascado. Só que eu também pude experimentar outro ponto, conhecer uma pessoa legal que é boa comigo e aí que eu sei que não vai me trazer nenhum tipo de problema. Mas a diferenciação é essa. O MGTOW não vai tentar impor a você o estilo de vida dele, ele não vai te ridicularizar por isso. E o oposto também, você não vai ridicularizar o MGTOW porque ele não quer mais se envolver com mulher. Fazer igual os caras falam, né? Que é fazer força para gostar de mulher. Isso não existe. Que disseram que ainda não existe consenso dentro da Red Pill, que existem abordagens, que existem os fundadores da Red Pill clássica e que você vai encontrar eles em livros e outros materiais de estudo mais sérios, mas que tem muita gente se formando só a partir de vídeos de opiniões e de criadores de conteúdo que às vezes... Só para vocês saberem, a base da Red Pill são os livros do Rollo Tomassi, as obras do Rollo Tomassi, que é um psicólogo do comportamento americano, né? E ele chegou ele até produz conteúdo ainda hoje. Ele chegou nesses livros através da experiência que ele teve nos fóruns, né? Principalmente num fórum americano que tem até hoje, que é o Sou Suave. Se vocês quiserem dar uma olhada quiserem saber mais ou menos como que é o fórum, dá uma olhada lá no Sou Suave. E tem também um brasileiro, agora não lembro o nome dele, que é o Nessahan Alita. Ele também tem a obra dele ali. E você pode encontrar ali, não sei o que é base da Red Pill, mas o masculinismo como um todo, ali dentro dessas obras.
vezes querem hostilidade. Eu, como mulher, obviamente, já fui apresentada ao feminismo e eu já fui feminista. Eu acho que se você encontrar uma mulher hoje que não foi feminista ou Haha, não diga. A tua skin te entrega, mulher. não está para se tornar uma, você tá vendo uma aberração, você tá vendo uma exceção da regra. Mas o contrário não é tão verdadeiro. Eu não vejo que a Red Pill já se disseminou tanto entre os garotos que você pode olhar e ter certeza que A Red Pill, pra você ter uma ideia, começou a aparecer esse conteúdo lá nos Estados Unidos, foi mais ou menos pós-PUA. Acho que 90, anos 90. Não, anos 90 não, deve ser uns anos 2000 mais ou menos ali, 2006, que apareceu a primeira coisa. Já o feminismo ele vem incrustado na sociedade há mais de, sei lá, 60, 70 anos. Né? É normal que, né, que você, toda mulher ou a grande parte das mulheres já tenha sido apresentada a esse tipo de ideologia aí. uma hora eles vão passar por esse processo. E aí nisso eu queria trazer uma dúvida, espécie de dica. A abordagem da Red Pill, ela é uma abordagem para alcançar as massas? Ou ela é uma abordagem que às vezes ela se prende muito na própria ideia da coisa? Os caras meio masculinistas são mais ou menos igual aos direitistas, eles não entendem que eles são masculinistas. E quando chega o feminismo destrói eles. Os direitistas é a mesma coisa, eles não sabem que são de direita e eles acreditam que ainda há legalidade no Brasil e a esquerda vem com as poucas peças deles ali e bota tudo eles na cadeia, igual fez. É mais ou menos essa ideia, tipo, o cara ele é masculinista, mas não sabe o que é. Coisa e não tanto no objeto que está para receber essa ideia. O que eu quero dizer é mais importante provar o ponto e manter a coesão sobre os princípios do que vem a ser essa ideologia ou tentar alcançar as pessoas. Porque nisso o feminismo Sim, nesse ponto você tem razão. É sobre conscientização, né? Sobre os caras caírem na real, né? Tanto que lá no filme a gente faz essa comparação com o filme lá por isso. Que é a pílula azul, que tanto existe, né? Dentro da própria Red Pill existe o Blue Pill e o Red Pill, né? O Blue Pill é o cara que acredita no amor romântico, né? Que igual é na Disney, né? Já o cara que toma a pílula vermelha, não, que é pra realidade, que não é bem assim, né? Que em relacionamento tem os problemas, tem, né? Principalmente hoje, né? Se você for ver na internet, cara, as pessoas, as mulheres, né? Elas não sabem falar uma palavra que não seja dinheiro, né? Tudo é ligado ao dinheiro. Ah, eu não quero homem liso, eu não quero homem que não tem dinheiro, eu não quero homem que não me leve pelo menos 6 vezes pra Europa por ano. Onde você vai encontrar isso aí? Dentro do Brasil, onde a realidade das pessoas é estourando 2 salários mínimos. Entende? Isso é problema. da aula, não sei se vocês já perceberam. O feminismo, dentro de 40 anos, conseguiu convencer a opinião pública, conseguiu estar presente na educação das mulheres. Então é como eu disse, eu não procurei ser feminista, mas ser feminista chegou até mim. O feminismo já se infiltrou em alguma... É porque o feminismo ele foi infiltrado pela esquerda, nobre donzela. Ele foi infiltrado pela esquerda e o que acontece? A esquerda, toda vez que ela infiltra um movimento social, ela transforma em um movimento político. Por quê? Porque é o que vai trazer poder e voto para eles, né? É por isso que o feminismo ele adentrou toda a sociedade dessa forma. Se é falado em escola, hoje dentro de igreja, né? Os caras não acordaram para real ainda, mas o feminismo ele vai destruir a igreja. Enfim. Esse trata-se apenas de um movimento político. algumas leis, como alguns caras... Não é um movimento político, mas se tornou um movimento político. E antes que falem que não, olhem nesses movimentos, nessas marchas feministas, não tem um monte de bandeira do PSOL, PT. se pronunciaram e vocês estão certos, caras. Eu não sou uma mulher alienada. Eu sei sobre a Lei Maria da Penha. Eu sei sobre casos tipo da Mary Ferrer. Eu sei. Eu não sou alienada, gente. Se eu fosse, eu não estaria aqui falando com vocês. Só que, por outro lado, se é fácil hoje em dia você achar um homem feminista, mesmo que ele não seja de fato, não vamos nem questionar... Não tem homem feminista. Homem que diz que é feminista, ele está tentando sinalizar virtude para uma feminista. Para ter algum tipo de interação com ela. Porque no final se trata sobre isso. É ser humano, né? Interações. Ele é ou não é. Vamos colocar que ele vai bancar essa ideia para os outros. Não é tão fácil você achar uma mulher Red Pill. Na verdade, a minha outra pergunta é, dá pra existir uma mulher Red Pill? Esse é um lugar de fala... Sim, dá. É só ela ter... ela não precisa ser igual eles falam, né? Uma mulher virgem, uma mulher católica. É só ela acordar pra real que o homem é prejudicado, né? Nos relacionamentos de hoje, os homens são prejudicados e tá chegando nelas. Tanto que algumas advogadas já trabalham nesse ramo de só defender o homem. Porque a quantidade de falsa acusação que está aparecendo aí está dando trabalho para as advogadas.
só do homem, porque se é um processo de evolução e desenvolvimento da masculinidade, ou até um processo de cura da masculinidade, porque algumas pessoas responderam nesse tom: olha, a gente não tá desprezando vocês, a gente tá tentando se curar do efeito que essa mudança dos paradigmas sociais gerou. Se ela é voltada para isso, como que uma mulher pode ser red pill? E eu não... Por quê? Porque a mulher pode ser red pill porque tá começando a chegar nelas. É só você ver a quantidade de mulher que tem reclamando que o cara que ela tá se envolvendo ali no momento, ele tipo tinha um outro relacionamento, e a mulher faz falsa acusação para prejudicar o tal marido dela, né? Não deixar ver o filho, para ficar infernizando mesmo porque não aceita término de relacionamento. Isso acontece muito. Não sendo uma mulher red pill, vamos supor que eu não posso ser, como que eu, enquanto mulher, posso dialogar com vocês? Ou também não é um espaço de diálogo? A gente não tá interessado em saber sua parte. A gente tá interessado em você pra falar. O diálogo é simples, cara. É só não ofender. Igual chega esse povo aí... que tava até em alta esse negócio do incel ali, né? Esses dias pra trás aí. Cara, a parada é simples. Por que eles não chegam nesse tom de discutir ideia? Eles já chegam falando que você faz força pra gostar de mulher. Se bem que eu concordo um pouco com isso, né? Que tem uma mulherada aí que o cara tem que fazer força pra gostar mesmo, né? Mas eles não estão abertos ao diálogo. Os esquerdistas não estão abertos ao diálogo. Eles querem impor a ideologia deles pra cima de você. E se você não quiser, o problema é teu. E se você tentar rebater, eles te criminalizam. Porque se for assim, de novo, aqui vai uma espécie de dica. O feminismo se espalhou tanto, foi guardando a parte extremista e tentando trazer as pequenas pílulas, se é que vocês me permitem o trocadilho, que qualquer pessoa, dentro do bom senso, concordaria. Então, por exemplo... Eu não acho que nem isso não é coisa do feminismo, isso é coisa do esquerdismo mesmo. Ele se disfarça de uma ideia bacana, aí quando ele consegue o que ele quer, ele vai e coloca a parte que ele quer mesmo, que é controle e domínio. Uma pessoa no bom senso concordaria que mulheres não devem apanhar de homens. Vocês viram que eu manipulei ali um dado. Eu não falei humanos não devem apanhar de outros humanos. Eu falei mulheres não devem apanhar de homens e mulheres apanham muito de homens. Quem seria a pessoa absurda que falaria assim, não, mulher tem que apanhar de homem sim. Depois que eles conseguem que a opinião pública e a opinião, o senso comum concorde com isso, aí é que vem a coisa mais intensa e mais extrema. Que é o seguinte, nós iremos criar um crime só para isso, então, tá bom? Esse crime vai ter uma punição diferente do outro. Não se prendam ao exemplo, porque eu vi que algumas pessoas se prendem muito ao exemplo. Entendam o contexto que eu tô falando. A Red Pill tem potencial para alcançar tantos homens, quanto o feminismo teve e mantém o potencial de alcançar tantas mulheres, que eu posso não saber muito sobre os ideais e o espectro ideológico da Red Pill, mas eu sei que toda ideia... É que na verdade o Red Pill não é uma ideologia, ela é sim uma praxeologia, para quem entende o que é, né? São um conjunto de pensamentos ali que você adota, pensamentos e práticas, né, que você adota para sua vida se você quiser. Quer ser passada para frente. Ou vocês estão pretendendo guardar isso ali num clubinho, uma coisa meio segregacionista entre os próprios homens. E dentro disso, a minha próxima e talvez última pergunta, porque eu prometi que seriam 10 minutos só e eu não quero gastar o tempo de vocês, esse é um espaço de cura e desenvolvimento masculino ou é uma espécie de mobilização parasocial em que vocês querem não só a cura e essa coisa velada e na paz, mas vocês querem... Eu não sei o que os outros querem. Eu quero que acabe com essas leis feministas e que punem o homem só por ser homem. É isso que eu quero. Querem mudança e vocês querem se revoltar. Não entendam como revolução, se revoltar, se rebelar necessariamente, mas vocês não querem mais participar do jogo. Por isso que tantos caras querem... Esse daí é o MGTOW. Você conheceu o MGTOW. O MGTOW é isso. Os caras saíram do jogo porque eles viram que não tem condição, né? Tipo, eles falam, mas não é toda mulher que é assim. Mas a lei existe, né? Você vai pagar pra ver? As leis existem. Viver sozinhos. Por isso que tantos caras não acreditam mais que possa existir um relacionamento saudável entre homem e mulher. Que tá na hora da mulher também pagar o preço. Que tá na hora da lei da... Isso é a terceira lei de Newton. Elas vão pagar o preço. Porque, assim, esse negócio tá tão exagerado na sociedade que os caras simplesmente estão desistindo. Eles estão desistindo de andar atrás de mulher justamente por isso. Porque é a ideia do feminismo mais extremista, né? Elas querem, tipo assim, elas querem calar a boca do homem e fazer o homem, tipo, de capacho. E isso daí não vai rolar. Economia, puta merda, eu sei lá, vocês usaram tantos termos. Eu literalmente falei uma ou duas frases em 5 minutos e teve gente que já jogou uma espécie de conspiração para que a gente não se una, enfim. Eu tô percebendo que existe algo muito grande por trás dessa ideia, mas alguém tem a calma com as burras de plantão e o interesse em dialogar suficientes para me explicar. E eu prometi que essa é a última. E vocês têm que falar com as feministas, né? Com as feministas, com essas mulheres que seguem essas criadoras de conteúdo que de cada palavra que elas sai da boca delas, 11 é dinheiro. Mas eu vou deixar uma extra. Você pode fechar esse vídeo e responder aqui. Na verdade, o intuito do vídeo aqui tem comentários, então... Mas é minha última. Como que vai ser a interação de vocês com mulheres, então? Eu tô perguntando isso na real.
vai ser praticamente nula, porque quem está conseguindo um relacionamento sadio, uma mulher, é exceção, não é regra. E cada vez mais vai crescer a quantidade de MGTOWs, né? Que são os caras que seguem o próprio caminho, né? E isso aí a tendência é crescer mais e mais e mais se essas leis feministas não forem revogadas. Então a interação vai ser mínima. Vai ser tipo de interação de como se você estivesse comprando alguma coisa mesmo. Oh, e aí, eu quero tal coisa. Beleza, tchau, fui. Entende? Já assim hoje, se você vê a quantidade de falsa denúncia contra motorista de aplicativo, e simplesmente quando vejo um caso desse, eu simplesmente falo para os caras, ó, não interaja, não fale nada, se perguntar, responda, pegue no ponto Y, deixe no ponto X. Assim como eu perguntaria pra uma mulher, porque eu perguntaria pra uma mulher, se a gente estivesse conversando sobre isso, como que ela, tendo um panfleto tão repulsivo em relação a homens, isso eu estou falando de mulheres, como ela lidaria com o namorado, com o pai dela, com o tio dela, com o avô dela, com o médico que vai atender ela no hospital. Então eu deixo isso pra vocês, como que é a relação... Elas tratam o homem como se fosse nada. Tem até a célebre frases delas, né, que falam que homem é potencial estufador. Com as mulheres na vida real. Quando você precisar de uma profissional mulher, você precisar ser cuidado por uma enfermeira, quando você... A interação vai ser... Ué, se ela é uma enfermeira, ela tá prestando serviço pra você. A interação vai ser essa. Uma interação extremamente profissional, como deveria ser, né? Às vezes encontrar uma mulher que você gosta... Tipo, beleza, resolve meu problema aí, eu te pago. Fui. Um red pill pode casar. E Sim. se ele casa, como que se cria uma menina? Se você um dia tiver uma filha menina, como que... Ensinando ela a não ser mentirosa, né? Mentir sobre o homem, ensinando ela que homem não é potencial estufador, né? Porque o pai dela não é isso. Enfim, não é tão difícil. Seria? A gente estaria falando de um modelo conservador tradicional de criação de garotas? Não necessariamente. Não sei. Talvez esse vídeo... Apesar de ser mais adequado, né? Porque o homem, ele sabe, né? Como que funciona a dinâmica por trás entre homem e mulher. Então, o mais ideal seria, né? O adequado, na verdade, seria uma criação conservadora, né? Talvez o que reine mais nessa plataforma seja a treta, e quando as pessoas elas sentem que elas estão sendo atacadas, elas gostam de ir lá e falar pra caramba. O meu vídeo não tá nem com 10 mil views e já tá com quase 350 comentários, ou seja, uma coisa meio absurda. Mas eu realmente espero que cheguem pelo menos... Esse é o comportamento exagerado das tuas colegas, né? Ela gerou esse tipo de situação, hein? Enfim, acho que aqui ela já não colocou mais muita coisa, né? Mas é mais ou menos isso. Espero ter respondido aí o seu vídeo e não ter lhe atacado, né? De alguma forma, porque em algum ponto acaba acontecendo porque são um choque de culturas diferentes, né? E pela tua skin eu diria mesmo que você já foi feminista, né? Enfim, o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês gostem aí. Se vocês gostarem, curtam e compartilhem o vídeo. Passe para um amigo seu aí e gere treta. Brincadeira. Um abraço para vocês aí. Fui.